Fala galerinha cervejeira, tudo bem? Vamos falar sobre mais uma técnica de lupulagem para vocês. E eu chamei essa técnica de lupulagem de bazuca. Quer saber um pouquinho mais sobre essa técnica? Não desligue, assista esse vídeo até o final para você aprender um pouquinho mais, vendo esse visual aqui. O que consiste a bazuca? Bazuca, às vezes não é exatamente uma técnica de lupulagem, mas seja um equipamento que a gente usa para jogar o lúpulo para dentro do fermentador. Por que eu gravei um vídeo específico sobre bazuca? Porque está sendo muito utilizado, principalmente no Brasil, para se jogar o lúpulo para dentro do fermentador. Por que ele está sendo muito utilizado hoje para se jogar o lúpulo dentro do fermentador? Porque os fermentadores, hoje em dia, cada vez menos, têm aquela escotilha no topo do fermentador. Esse é o primeiro grande motivo, porque a escotilha deixa o fermentador mais caro, em torno de 2, 3, 4 mil reais. Depende do fabricante, depende do tamanho do fermentador, porque isso mexe na estrutura do fermentador. O fabricante tem que reforçar a estrutura do fermentador para poder fazer uma escotilha para vocês, tá? Segunda desvantagem é você abrir essa escotilha aonde que você tem um teto na tua cervejaria que às vezes não está 100% limpo, né? A gente sabe que a gente não fica todo dia ali esfregando o teto e tirando toda a teia de aranha, tirando toda a sujeira que tem em cima do teto e também entrando no ar a parte de cima da cervejaria, onde que concentra a maior fuligem, né? Porque o ar quente da fervura das panelas sobe e aí você tem a maior fuligem, a maior circulação de partículas dentro de uma cervejaria, tá junto com o ar quente na parte de cima, tá? A gente não quer contaminação. Esse é mais um motivo. Talvez o terceiro motivo, então. O primeiro deles é custo, o segundo é contaminação, que eu falei. Terceiro motivo é que cada vez mais o cervejeiro, ele tá, quando faz a IPA, fazendo uma fermentação pressurizada. Ou seja, fechando a fermentação, ou no começo da fermentação, ou no final da fermentação, para capturar o CO2 durante a fermentação. Isto é uma economia de CO2, isto é uma facilidade. Eu consigo praticamente carbonatar a cerveja durante a fermentação. Quando eu cair a temperatura, fizer o cold crash na minha IPA para 0 graus, eu vou só fazer algum ajuste de carbonatação necessária, tá? Mas eu fiz 80, 90% de toda a carbonatação durante a fermentação. Isso é muito prático. Então, na hora que a gente vai jogar o dry hop, a gente não tem escotilha e a gente não quer despressurizar o tanque. Porque despressurizar o tanque, eu tenho que despressurizar um tanque, se já tiver pressurizado, bem devagar mesmo, por volta de 3 horas mais ou menos, abrindo a válvula do spray ball, aquela que é na lateral do tanque, né? Para vazar o CO2 bem devagar, porque senão o CO2 que já está incorporado no líquido, ele espuma. Espuma, perco o CO2 que está em solução na cerveja e essa espuma vai acabar saindo pelo spray ball e eu vou acabar jogando cerveja fora. Essa espuma ela toda vai para o chão. Eu vou perder cerveja com isso. O ideal então é inventar um equipamento onde que eu consiga jogar o lúpulo para dentro do equipamento, tá? Sem despressurizar o tanque e sem ter aquela escotilha na parte de cima do tanque. O Hop Rocket, que eu falei no vídeo anterior, ele tem diversos preços, começa com 15, 20 mil reais.
mas você acha até de 40, 50 mil reais nos fabricantes maiores e mais tradicionais que a gente tem no Brasil. Então, depende do valor, às vezes não compensa para você investir esse dinheiro no Hop Rocket. Mas a bazuca acaba sendo mais barato. A partir de 1.500 a no máximo 4 mil reais você compra uma bazuca. Existem dois tipos de bazuca, eu vou explicar qual que é a melhor. Primeiro eu vou falar a pior, lógico, né? A pior é aquela que a gente engata no cone do fermentador. O nosso cone do fermentador ele tem duas válvulas. Uma válvula no fundo do cone, que é para coleta de levedura, e uma válvula no meio do cone, que é feita para que a gente invase cerveja limpa. Nesta válvula de invase é onde que a gente engata a bazuca. Geralmente o fermentador ele vem com uma bitola de 1,5 polegadas. 1,5 polegadas dá, 1 polegada são 2,5 cm, né? São quase 4 centímetros, é um pouco menos do que 4 centímetros, 3,7, 3,8 centímetros de bitola. Isso é pouco quando a gente está falando em lúpulo em pellet. Na hora que você pega o lúpulo em pellet, coloca dentro da bazuca. O que é a bazuca? É um cilindro não muito mais grosso do que isso, tá? Tem mais ou menos uns 15, 20 centímetros de diâmetro. Que ele tem uma tampa, você coloca o lúpulo ali dentro e na outra boca você engata dentro do fermentador. Lógico que sempre ele tem que ter CO2 dentro, né? Porque se o ar entrar em contato com a cerveja que está entrando dentro da bazuca, pode absorver oxigênio essa cerveja, né? Então encho de lúpulo e CO2 e aí engato no tanque. A cerveja do tanque vai entrar dentro para que eu possa engatar o CO2 na bazuca, pressurizar esse lúpulo todo e mandar para dentro do tanque. O grande problema é que essa bitola de 1,5 polegadas vai entupir. E eu já trabalhei em cervejaria com bazuca e eu vi ela entupir e entupiu legal. O que eu fiz para resolver o entupimento dessa bazuca? Na cervejaria eu tenho água quente a 79 e 80 graus, que é água de lavagem, né? Eu enchia metade da bazuca com essa água quente e vinha com um lúpulo e jogava por cima e já fechava. Senão eu faço um chá de lúpulo, né? Se você assistiu o vídeo de chá de lúpulo dessa série, você vai ver que o chá de lúpulo não é interessante. Não é interessante porque a gente perde muitos óleos essenciais que a gente extrai a 80 graus. Então eu jogo o lúpulo com água quente e fecho muito rápido, para não perder os óleos. Dou uma chacoalhada nela, fechada. Nessa chacoalhada, esse lúpulo na água quente ele se dissolve muito rápido. Questão de 1 ou 2 minutos chacoalhando só, esse lúpulo já vai dissolver. Aí você engata no tanque e joga isso tudo para dentro do tanque. Ah, mas a água está quente, mas a gente está falando de 1 litro de água em 1.000, 2.000 litros de cerveja que está lá no tanque. Não vai ter impacto nenhum na temperatura do tanque. Então se você tem uma bazuca, a melhor forma de você fazer ela operar, se for a bazuca que a gente engata no cone, é você jogar água quente. Essa água quente vai ajudar a solubilizar esse lúpulo. Mas a melhor bazuca de todas não é a que vai no cone, é a que vai em cima do fermentador. Na hora que você for encomendar o seu fermentador, encomende um fermentador aonde que ele já vem pré-preparado, né, com uma tubulação de 4 polegadas, tá? 4 polegadas, a gente está falando 4 polegadas vezes 2,5 centímetros, a gente está falando de uma bitola de 10 centímetros. É uma válvula na parte de cima do fermentador, que é onde que a gente vem, engata a bazuca, o tanque está todo pressurizado, eu não preciso despressurizar o tanque. Nem com a bazuca embaixo e nem com a bazuca em cima, tá? O tanque permanece pressurizado o tempo todo. Com a bazuca em cima, eu abro a parte de cima da bazuca e jogo o lúpulo.
fecho a parte de cima, que é para não entrar ar, e abro a parte de baixo da bazuca bem devagar. A pressão de dentro do tanque vai para dentro da bazuca. E o lúpulo, como ele está na vertical, a bazuca, né? O lúpulo ele vai simplesmente cair. Ele simplesmente caindo, eu estou colocando o lúpulo para dentro da minha cerveja. O ideal é que você faça a bazuca numa temperatura alta, no finalzinho da fermentação, naquelas temperaturas que eu falei, de 20 a 25 graus. A bazuca, ela é uma técnica de dry hop que tem apenas a temperatura alta. Ela não vai ter a agitação, que é o segundo fator que eu falei para vocês, que melhora na extração do nosso lúpulo, tá? Então não é a melhor forma de se fazer, de se extrair substâncias de um dry hop, mas é uma técnica bem satisfatória, amplamente difundida e utilizada por diversas microcervejarias no Brasil todo, tá? Então, é importante comparar as técnicas, né? Então agora vocês estão entendendo o porquê que eu falei que existem dois fatores que influenciam e aumentam a extração do nosso dry hop: temperatura e o agito da cerveja com o lúpulo, né? Conforme a gente vai falando das técnicas de lupulagem, a gente vai falando desses dois fatores. Com isso vocês conseguem entender e avaliar melhor as técnicas de dry hop, tá? Essa é a nossa ideia, é realmente deixar as informações cada vez mais claras para vocês, fáceis de entender e de uma forma que vocês consigam avaliar e criticar e não simplesmente seguir protocolos que alguém algum dia falou para vocês, tá? Essa é a nossa filosofia, tá? É realmente ensinar na teoria, no porquê das coisas. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê like, se inscreva no canal. Isso ajuda muito a gente a levar esse vídeo para mais pessoas, porque o algoritmo do Facebook, YouTube e Instagram, se você der like, ele vai levar esse vídeo para mais pessoas. E se você comentar, escrever qualquer coisa nos comentários, a gente vai usar esse conteúdo para fazer novos vídeos e ensinar novas pessoas a fazer um dry hop cada vez melhor. Galerinha, muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!